Bom dia, galerinha, bom dia. Gente, esse vídeo hoje é extremamente importante porque é um vídeo da lista passada. E primeiro eu passei sobre balanceamento de equações químicas, agora eu vou falar sobre cálculo estequiométrico. É uma matéria extremamente importante, é uma matéria que sempre cai em Enem, por exemplo. Toda prova de Enem tem uma, duas e até três questões de cálculo estequiométrico. Então é uma coisa que você precisa mesmo entender como é que funciona e como é que se faz isso daí. Primeira coisa, cálculo estequiométrico e fórmula molecular. O que seria a fórmula molecular? A definição é que os cálculos estequiométricos correspondem ao cálculo da massa, em alguns casos de volume das substâncias envolvidas, e uma reação química. Então, na verdade, o que é cálculo estequiométrico é um cálculo de proporção entre os coeficientes de cada molécula de cada reação, da reação química. Então, é essencial que você saiba o que é uma fórmula molecular. Por exemplo, quando eu falo da glicose, eu posso dizer que a glicose tem uma massa molar de 180 gramas por mol. Ela contém 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. A fórmula molecular é aquela fórmula que a gente conhece que apresenta a quantidade de átomos que você tem numa determinada substância. Então, se você pegar aqui, isso aqui é o etano. E o que ele é? A fórmula molecular dele é C2H6. Isso aqui é a fórmula estrutural dele, a fórmula geométrica. Mas a fórmula molecular é essa aqui, ó, C2H6. Ela está indicando que esse composto possui 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Se fosse para me calcular a massa molar desse componente, eu teria que sair na tabela periódica, consultar quanto que pesa o carbono, que seria 12, então seria 12 vezes 2, o hidrogênio pesa 1, que você vai consultar na tabela periódica que tem na prova. Então você vai ser o quê? 6 vezes 1, 6. Então seria o quê? 12, 24 com mais 6, 30 gramas. Então essa seria a massa da molécula, ou a massa molecular. Mas eu quero que vocês entendam que a fórmula molecular é essa fórmula que a gente está vendo aqui, C2H6, que cada molécula que representa a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios, ou em outros componentes a quantidade de oxigênio, a quantidade de nitrogênio e assim por diante. A fórmula molecular representa a quantidade de átomos, de diferentes tipos de átomos, que compõem aquela molécula. Então, o etano. Então, podemos definir fórmula molecular da seguinte forma: é a fórmula que indica os elementos formadores de uma substância. Aí você tem aqui o etano, C2H6, átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, veja o exemplo. Eu tenho 1 mol de CO, que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, todo mol, 1 mol de qualquer substância, 1 mol de moléculas ou uma molécula de qualquer substância, que seja o CO, que seja o metano, que seja o metano, que seja o etanol, 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância, correto? Qual o volume que ela ocupa? Toda molécula ocupa 25 litros na onde? Na CNTP, CATP. O que é isso? Condições de atmosfera e TP, pressão. Então, condições de atmosfera de temperatura e pressão. Então, toda molécula, 1 mol de CO2, 1 mol de CO2, 1 mol de CO, 1 mol de etano, vai ocupar sempre esse mesmo volume. Isso aqui, gente, são constantes. O que a gente fala como constante? A gente fala que constante é tudo aquilo que não muda. Então, 1 mol de molécula vai mudar nunca. Essa é chamada de constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro mostra que 1 mol de qualquer molécula contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, e ela ocupa 25 litros nessa CATP, condições de atmosfera, temperatura e pressão, certo? Tem massa? Tem. Agora a massa é calculada. Então isso aí já não é constante, a massa é calculada. Você vai pegar lá a massa do carbono, que é 12, a massa do oxigênio, que é 16. Então, se eu tenho um carbono que vale 12, mais um oxigênio que vale 16, 12 mais 16 dá 28. Ah, professor, onde eu encontro essas massas? Na tabela periódica. Toda tabela periódica tem a massa atômica, chamada de massa atômica de todos os átomos que já foram descobertos.
Um mol de oxigênio, de O2, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ocupa 25 litros na CATP e tem uma massa de 32 gramas. Por quê? Porque cada elemento químico oxigênio pesa 12 gramas. Então, se eu tenho 2, 16 gramas. Se eu tenho 2, 16 vezes 2 dá 32. Cálculo estequiométrico. Os cálculos estequiométricos correspondem aos cálculos de massa, alguns casos de volume das substâncias envolvidas em uma reação química, que tornam como base entre os coeficientes estequiométricos da reação. Regra fundamental para resolver um cálculo estequiométrico. Primeiro passo: escrever a equação química mencionada no problema, porque sempre que você for fazer um cálculo estequiométrico, você terá uma reação química. Você só poderá fazer um cálculo estequiométrico baseado em cima de uma reação química. Então, o primeiro passo: escreva a reação química mencionada. Segundo passo: balancear a reação ou acertar os coeficientes. Por isso que antes de falar de cálculo estequiométrico, a gente tem que falar antes de balanceamento de equações químicas. Então, primeira coisa, por quê? Porque você vai ter que aprender, fazer aquelas leituras lá. Então, a reação tem que estar extremamente balanceada, obedecendo a regra de lei de Lavoisier, ou seja, tudo que tem antes da seta, que são os reagentes, tem que ser igual ao que está depois da seta dos produtos. Então, o balanceamento ele é essencial. E depois utilizar uma regra de 3 para fazer as proporções. Quantidade de matéria vezes quantidade de matéria. Aí aqui, ó, qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo que a reação da combustão é completa. Então eu fiz aqui, ó, o que eu fiz? Ó, 1 mol de C2H6, aí eu escrevi a reação, aí eu balanceei. Como é que eu olho se a relação está balanceada? Ó, C2H2. Ó, eu tenho 2 carbonos, 2 carbonos. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 1 oxigênio, com mais 6 oxigênios, 7. Então aqui eu tenho 4, com mais 3, 7. Então a reação está balanceada. Como que eu faço essa leitura dessa equação química? Eu tenho 1 mol de álcool etílico, mais 3 moléculas de oxigênio, formando 2 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de água.
Então ele quer saber o seguinte: qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Então, se eu tenho 1 mol, eu formo 2 mol, 1 mol na minha reação base, na minha equação base, eu tenho 1 mol de álcool etílico, forma 2 mols de gás carbônico. E se eu tiver 12 mols de gás carbônico, eu vou formar X mols de C2H6O. Então, você vai multiplicar isso daqui, você vai achar regra de 3, ó, x vezes x dá 2x, 1 vezes 2, o x passa dividindo, 12 dividido por 2 dá 6 mols de CO2. Então, essa é a quantidade de CO2 de C2H6O que eu vou achar. Primeiro passo, escrever a equação balanceada. Qual que é a equação? Tá aí, ó. N2, 3H2, 2H3, 2NH3. Então eu venho cá e confiro se a equação está balanceada. Tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 1, 2. Então tem 2 nitrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 vezes 2, 6. E aqui 2 vezes 3, 6. Então tá balanceado. Tudo que eu tenho antes da seta é igual que tem depois da seta. Aí eu vou fazer o quê? Calcular a massa molar de cada componente dessa reação. Então, nitrogênio, N2. Lá atrás ele não te deu que cada nitrogênio pesa 14, então 2 vezes 14, 28. H2 pesa quanto? 1 grama, eu tenho 2, 2 vezes 1, 2. A amônia, que foi o caso aqui, ó, tem um nitrogênio que pesa 14 e o hidrogênio tem 3. 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 17 gramas. Calcular a massa de amônia produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio. Então vem cá e pega. Ah, eu não tenho a minha reação? Então eu pego, ó, eu tenho. Ele quer saber calcular a massa de amônia produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio. Então eu tenho 1 mol de nitrogênio, que vai formar 2 mols de amônia. Quanto que pesa aí, ó? Quanto que pesa esse 2 mols de nitrogênio? Eu não fiz a conta aqui, não é 28? Então, se eu tenho 28 gramas de nitrogênio, eu vou formar 2 mols de NH3. Quanto que pesa cada mol de NH3? 17. 2 vezes 17 dá 34. Então, se eu tenho 28 gramas de N2, eu formo 34 gramas de NH3. E se eu tiver 10 gramas de N2, eu vou formar quanto? Tias. Eu multiplico cruzado aqui, ó, x vezes 28 dá 28x, 10 vezes 34 dá 34 vezes 10. Então eu faço essa conta, 34 vezes 10 dá 340, esse 28 passou dividindo, isso dividido por isso dá 12,14 gramas de amônia formada, certo? Então viu o tanto que é simples? Primeiro passo, balanceia a equação. Segundo passo, calcula a massa molar de cada molécula da reação. Segundo passo, faça a utilize uma regra de 3 para fazer uma proporção estequiométrica. O que eu fiz a proporção? Ah, eu tenho aqui a proporção de uma molécula dessa, que vai formar 2 dessa, mais uma molécula 8 gramas, que vai formar 2 dessas. Então 2 dessa pesa 34. Então eu tenho 28 gramas para formar 34. Mas e se eu tiver só 10 gramas de N2? Eu vou formar quanto? X. Fez a regra de 3, acha o resultado. A combustão completa é um tipo de reação química que contém como produto gás carbônico e água. Reagindo o álcool etílico C2H6O e oxigênio O2 na proporção em mols de 1 para 3, quantos mols de CO2 é produzido? Então primeiro eu vou escrever a reação. Qual que é a minha reação que ele falou lá? Ó? Reagindo C2H6O mais O2, eu vou formar CO2 mais água, certo? Então tem que fazer o balanceamento dessa equação. Então aqui ele já tá, isso já foi dado no exercício, ó. Reagindo álcool etílico e oxigênio na proporção de 1 para 3, ou seja, 1 mol de C2H6 para 3 mols de oxigênio. Isso aqui foi dado no exercício. Como é que Então eu tenho que vir cá e olhar. Minha equação vai ficar o que jeito? Ó.
eu tenho 2 carbono aqui eu tenho só um. Eu já tenho, aqui tem 1 com mais 6, 7. Aqui eu tenho 2 com mais 1, 3. Então tá desbalanceada. Como é que vai ficar essa equação, ó? 1 vezes 2, 2, 3. 2, balanceei o carbono. Quantos oxigênio eu tenho? 2 vezes 2, 4. Com mais 3, 7. Quantos hidrogênio eu tenho? 6. 3 vezes 2, 6. Então minha equação está balanceada. Aí ele perguntou na proporção de quantos mols de CO2 é produzido. Então vem cá, 2 mols de CO2. Isso aqui é um exercício do Enem, se eu não me engano, de 2016. Não é um passado muito distante. Então vamos lá para entender esse exercício. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan "Uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos". A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha, um hambúrguer ecológico, é pra já. Considerando um processo de combustão completa de gás de cozinha composto exclusivamente por butano, aí ele te deu a fórmula do butano, CH4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Aí ele te deu as massas molares das moléculas já calculadas. Olha, ele te deu a massa molar do dióxido de carbono, que é o CO2, é 44 gramas por mol, e te deu a massa do metano, do butano, que é 58 gramas por mol. Vamos lá entender a resolução. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha equação. Ó, eu fui lá e escrevi CH4H10 mais O2, eu sei que vai formar CO2 mais água. Aí o primeiro passo eu vou balancear essa equação. Aqui eu tenho 4 carbono, aqui eu não tenho 1. Então eu vou pôr um 4 aqui na frente, balanceei o carbono. Então agora eu vou balancear o quê? O hidrogênio. Quantos hidrogênio eu tenho aqui? 10. Daqui eu tinha quantos? Só 2. Então eu pus um 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. O hidrogênio está balanceado. Aí, com quantos oxigênio eu fiquei de lá, que já está terminado? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Nossa, professor, o que eu vou ter que colocar aí? Coloca o seguinte, 13 sobre 2. Mas por que 13 sobre 2? 13 sobre 2 não é 6,5? 6,5 vezes 2 não dá 3? Não dá 13? Então tá aí. 13 oxigênio, balanceado. Só que o oxigênio está número fracionado, mas ele não vai entrar na conta. Aqui a proporção, ó. Qual que é a proporção? Eu tenho uma molécula de butano, que é CH4H10, vai formar quantas moléculas de CO2? 4. Então eu tenho 1 para 4. Mas uma molécula pesa quanto? 58 gramas. E uma molécula de CO2? 44 gramas. Mas eu não vou precisar de 44, vou precisar de 4 vezes 44. Só que lá o exercício está te dando o quê? Em quilogramas. Aqui você tem massa em gramas. Então eu transferi isso aqui tudo, ó, 58 dividido por 1000 dá 0,058. Isso aqui dividido por 1000 vai dar 0,04. Então eu fiz essa regrinha de 3 aqui, ó. Vai dar 0,58 dividido por 0,176, que é isso aqui, ó. 4 vezes 0,44 dá 0,176. Então eu fiz o que? Isso aqui dividido por 0,176 vezes M dá M, aí eu passei dividindo, então vai dar 0,58 dividido por 0,176 dá 0,33 kg. Eu precisaria passar isso daqui de 1000 gramas, de gramas para quilogramas, já de cara, para me achar o resultado? Não, eu poderia ter feito tudo em gramas. Poderia ter colocado 58 gramas, está para 176 gramas. Aí se eu tiver 1000 gramas, eu vou ter M. Então eu vou ter 330 gramas. 3.300 gramas. Aí eu divido isso aí por 1000 no final e acho o resultado em quilogramas, certo? Mas tá aí o exercício, como é que você resolve. Então eu quero que vocês entendam os passos. Quais são os passos? Primeiro passo, eu tenho que fazer o quê? Balancear a minha equação.
Segundo passo, descobrir qual que é a proporção que o exercício está me pedindo. Nesse caso, qual que era o problema? Ele queria saber a quantidade de carbono que eu ia queimar e a quantidade de CO2 que eu ia formar. Então, se eu pegar a equação balanceada, eu tenho que é 1 mol de butano vai formar 4 mols de CO2. Então, se eu queimar 1 mol de butano, eu formo 4 mols de CO2. Aí eu passo isso aqui tudo para a massa. Então, quanto que é a massa disso aqui? 58 gramas. Quanto que é a massa de CO2? 44. Mas quantas moléculas eu tenho? 4. Então, é 4 vezes 44, que dá 176 gramas. Eu monto uma regra de 3 e acho a quantidade que eu quero. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público que consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio. A água, as reações correspondentes são... Aí então ele tem aqui o óxido de cálcio reagindo com a água formando o hidróxido de cálcio. Aí aqui ele tem o hidróxido de cálcio reagindo com o sulfato de alumínio, formando hidróxido de alumínio mais sulfato de cálcio. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, então quando ele fala proporções estequiométricas, você tem que conferir se a reação está ou não balanceada. Então vamos conferir aqui, ó, um carbono, um cálcio. Quantos hidrogênio? 2. 2 vezes 1, 2. Quantos oxigênio? Eu tenho um aqui com mais um aqui, 2. 2 vezes 1, 2. Balanceadíssima. Que eu tenho 3 cálcio, 3 cálcios. Eu tenho 2 alumínio, 2 alumínio. Eu tenho 3 enxofre. Eu tenho aqui 3 enxofre. E quantos oxigênio eu tenho? Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 12. Dá 16. Aqui eu tenho 3. E o mesmo, balanceadinho. A gente já te deu a equação balanceada. Viu tanto que é bom? Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de óxido de cálcio. Então, esse exercício é um pouco mais complicado, porque eu tenho que sair daqui. Ele me deu 28 gramas de óxido de cálcio. Eu tenho que sair daqui para me chegar aqui, certo? Então, vamos lá. E aqui ele já te deu as massas molares do cálcio, do oxigênio, do hidrogênio, do alumínio e do enxofre. Então vamos lá. Aqui eu já coloquei tudo calculado. Ó, 1 mol de óxido de cálcio vai formar 1 mol de hidróxido de cálcio. Não é aqui 1 para 1? Então, 1 mol de óxido de cálcio pesa 56 gramas. E 1 mol de hidróxido de cálcio pesa 74 gramas. Então, se eu tiver 28 gramas de óxido de cálcio, que foi o que o exercício me deu, eu vou formar quantas gramas de hidróxido de cálcio? Fiz uma regra de 3, cheguei em 37 gramas. Então, se eu tiver 28 gramas de óxido de cálcio, eu formo 37 gramas de hidróxido de cálcio. Aí eu peguei a reação de baixo, que também já está balanceada. Nessa reação aqui ele está me dizendo o seguinte: 1 mol de hidróxido de cálcio vai formar 1 mol de Ca ou sulfato de cálcio. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aí eu vou colocar 1 mol de hidróxido de cálcio pesa 74. 3 mols desse, que aqui no outros ele usou 3 mols. Então 1 mol pesa 74. 3 mols vai pesar quanto? 222. 1 mol de sulfato de cálcio pesa 136. 3 mols pesa quanto? 408 gramas. Eu estou dizendo que aqui, ó, 3 mols de hidróxido de cálcio vai formar 3 mols de sulfato de cálcio. Se eu tenho 222 gramas de hidróxido de cálcio, eu formo 408 gramas de sulfato de cálcio. Mas nós fizemos essa conta aqui em cima. Eu não tenho 222 gramas de hidróxido de cálcio. Eu só tenho quanto? 37 gramas. Se eu tiver só 37 gramas, eu vou formar quanto? X. Multipliquei cruzado. 37 vezes 408 dividido por 222, eu tenho que X é igual, eu vou formar, se eu tiver 37 gramas de hidróxido de cálcio, eu vou formar 68 gramas de sulfato de cálcio. Gente, são exercícios que parecem ser difíceis, mas não são difíceis. Se você seguir sempre a mesma regra, qual que é a regra? Primeiro, balanceamento. Segundo, olhar a proporção estequiométrica que o exercício está te pedindo e depois utilizar a regra de 3 para achar a massa ou o volume que ele está pedindo. Beleza? Qualquer dúvida me chama aqui para tirar dúvida no WhatsApp, no Messenger, manda um sinal de fumaça, faz qualquer coisa aí, manda um pombo correio, qualquer coisa aí para dar uma ajudinha aí, para eu vou atrás.